Pessoal, muitas leituras? Espero que sim. Eu tinha prometido a vocês que eu queria conversar sobre amizade nesse segundo vídeo que a gente está trabalhando. E olha, eu trouxe uma biografia. Na verdade, eu não trouxe uma biografia, eu trouxe uma biografia que falam de duas pessoas. Aliás, mais do que isso, eu falo de uma biografia que falam de duas pessoas, que fala de um monte de outras pessoas. Eu queria apresentar a vocês, alguns de vocês já devem conhecer, outros não, o livro do Colin Duris, que é a biografia da amizade do Tolkien com C.S. Lewis, O Dom da Amizade. Antes de começar a falar sobre o livro propriamente dito, eu queria dar algumas indicações muito legais. Depois que Tolkien e Lewis foram para o cinema, o número de edições deles começou a aumentar. É verdade que eu tive o contato com Tolkien e com Lewis das suas duas obras magnas. O Tolkien com o seu querido Senhor dos Anéis e o Lewis com as Crônicas de Nárnia. Dois livros interessantíssimos que você pode ser adulto, você pode estar hoje com 50 anos, vale a pena você sempre lê-los porque eles têm um conteúdo ético espetacular. Mas eu não queria só falar disso não. Existem outras grandes obras deles dois que estão sendo publicadas. E uma das editoras que tem feito isso com muito sucesso é a HarperCollins. A HarperCollins tem feito livros muito bonitos. Um deles é justamente esse do Colin Duris. Ele vai trabalhar efetivamente a amizade de Lewis e também a amizade de Tolkien, pela literatura e a amizade de um pelo outro. Antes de falar desse livro propriamente dito, eu queria te indicar outros livros que esse livro aqui fala ou outros livros como apoio a esse. No campo da biografia, existe uma outra edição também muito bonita, também da HarperCollins, que é uma biografia do Tolkien, J.R.R. Tolkien ou J.R.R. Tolkien, uma biografia do Rupert Carpenter. Esse livro aqui, ele é especial e ele foi feito da mesma forma que esse aqui. Aliás, eu queria deixar uma indicação para vocês. Tá dando para comprar o livro pela capa, tá certo, gente? Existem hoje profissionais espetaculares que têm feito obras-primas nesse conceito. Um desses caras, e um dos caras dos quais eu tenho muita admiração e não o conheço, quero deixar muito claro, é o Rafael Brum. Ele é um cara ótimo no campo da diagramação e no campo das capas. Ele não fez só isso aqui não, tá? Ele fez essa capa e tem outros livros, entre eles essa nova coleção que a Thomas Nelson está fazendo do C.S. Lewis. Aliás, a Thomas Nelson está arrebentando. Ele trabalhou essa capa e trabalhou uma outra capa, e eu vou indicar o cara dessa capa porque ele é meu amigo, e esse cara fez a tradução do Trilogia Cósmica, um livro do C.S. Lewis espetacular, que pouca gente conhece e só os aficionados por Lewis e Tolkien mergulharam nele. O Caldas, ele não fez só a tradução desse livro, ele fez de vários outros livros e tem um livrinho desse aqui que está chegando, que é a tradução dele também. O cara é muito bom, o cara sabe do que escreve, e o cara é um apaixonado por Tolkien e é um apaixonado por Lewis. Ele não escreveu pouca coisa não, gente. Esse livro aqui, olha, Cartas a uma Senhora Americana, um livro maravilhoso e que vai ficar com a gente aqui na hora que a gente for abordar o livro do Colin Duris. Ele é espetacular, porque ele trata de uma relação entre Lewis e uma senhora americana apenas por cartas. Naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, e aí você pode ter toda uma costura histórica dessas cartas. Quem é que faz a apresentação brasileira desse livro, Armando? Quem será? É exatamente o meu colega, o meu amigo Carlos Caldas. Aí você está dizendo, pô, você está puxando a sarça pro cara? Quando você conhece um cara bom, você não tem que ficar calado, você tem que dizer sobre ele. O Caldas é um cara que vale a pena e a gente vai estar conversando com ele nos próximos vídeos. Vamos esperar um pouquinho. Agora vamos voltar aqui, mas vamos conversar um pouco sobre Colin Duris. Colin Duris, eu vou colocar uns canais dele aqui, existem esses canais no YouTube. É um cara que é estudioso tanto de Tolkien quanto de Lewis. E ele começa a trabalhar de uma forma muito, muito interessante. Normalmente quando você lê uma biografia, você tende a achar que essa leitura é meio maçante, se bem que eu tenho lido biografias extraordinárias que te prendem ao livro até você terminá-lo. Mas o Colin Duris, ele vai fazer uma estrutura de trabalho muito interessante.
ele começa a oscilar pela vida do Lewis e pela vida do Tolkien. Engraçado que a gente tem a sensação de que quando a gente está lendo algo dele falando do Lewis, a gente percebe que, na verdade, ele fala do Lewis para acertar no Tolkien. E ao inverso, quando ele está falando do Tolkien, ele fala do Tolkien para acertar em Lewis. Agora, por que esses caras foram tão amigos? É interessante porque o Lewis nasceu em 1898, ele é mais novo e é de Belfast. O Tolkien nasceu em 1892, ela é da África do Sul. O Lewis vai morrer em 63, 10 anos antes do seu amigo Tolkien também falecer. E é nesse interregno, gostou do termo interregno, é nesse espaço de tempo que você vai conceber a história desses dois caras. Logo no início, o primeiro capítulo, ele fala sobre a infância dos dois e que não foi uma infância fácil. O Tolkien fica órfão prematuro e acaba sendo adotado por um religioso, por um bispo da Igreja Católica. Eu acho que era bispo, ou coisa nesse nível. Me fugiu aqui agora o cargo do cara. O que me interessa é que esse cidadão é altamente influente na vida religiosa do Tolkien. O Tolkien vai ser um católico fervoroso, um católico que vai respeitar todas as normas da Igreja Católica e vai viver bem com isso. O Lewis não, o Lewis já é um pouco diferente. Ele tem uma ligação muito grande com a sua mãe, ele nasce em Belfast, ele é obrigado a vir para Oxford a partir do momento em que a sua mãe morre em 1906. Ele fica órfão da sua mãe e ele acaba tendo uma grande amizade. A sua primeira grande amizade é com seu próprio irmão, é o Warren. Agora, Lewis tem, como Tolkien, tem grandes tristezas, porque se Tolkien perdeu os seus dois pais de uma forma muito precoce, o Lewis vai perder os seus dois grandes amores. O primeiro vai ser a sua própria mãe e lá na frente vai ser a sua esposa, a Jay. É muito interessante que ele vai escrever isso dentro de um livro sobre sofrimento. O Lewis é uma pessoa muito clara e ele conseguiu entender esses processos da vida dele com uma tenacidade muito grande, com uma inteligência muito grande. E ele é uma pessoa que, ao seu princípio, você vai ver conforme eu vou contar, o Colin Dures, ele tem uma preocupação em mostrar como esses caras se formaram dentro das suas relações em família, dentro dos seus sentimentos e principalmente no seu encontro lá em Oxford. O Lewis, ele vai ao Magdalen College lá na frente, e eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso. O que eu tenho para dizer sobre esses caras diante desta obra? Primeiro, é que o Lewis foi extremamente importante para Tolkien. Se você não sabe, O Senhor dos Anéis foi escrito por conta de uma grande influência e insistência do Lewis para que ele fizesse essa obra. O Tolkien tinha uma coisa muito interessante. Ele gostava das lendas nórdicas, ele era um homem apaixonado pelo finlandês e, ao mesmo tempo, ele adorava o dialeto gaulês. E ele vai se utilizar como filólogo dessas duas paixões das línguas para poder fazer justamente o quê? Justamente a língua dos elfos, dos anões. O Tolkien, ele é tão especial na construção disso que ele consegue fazer a evolução da língua de cada uma dos seus personagens. Então você tem o élfico mais antigo e depois ele refaz um élfico mais novo e todo o trabalho do Tolkien, assim como do Lewis, ele é baseado num grande interesse. E o Colin Dures deixa isso muito claro. Eles amavam a fantasia. Eles entendiam que a fantasia era um retrato muito mais fiel da realidade do que propriamente a realidade dela mesma. Eles entendiam que através da fantasia existiam ali sentimentos muito puros, uma ética muito pura na relação. Então, quando você for ler O Senhor dos Anéis, se você ainda não leu, eu digo que você tenha muita atenção no desenho que o Tolkien vai fazendo de cada personagem. Em cada personagem existe ali uma ideia ética, uma relação ética e uma construção muito para o seu tempo. Uma coisa muito interessante que o Dures coloca é a relação que eles dois têm com a guerra. Todos os dois foram à Primeira Guerra Mundial. E Lewis contraiu a chamada doença da trincheira num primeiro momento, que fez com que ele retornasse aos postos da Inglaterra e ali esperasse um bom tempo até se curar. Quando ele retorna para a guerra, novamente ele é ferido. Há uma história
e o Colin Dulles mostra isso com muita clareza, em que Paddy Mullis pede a Lewis e deixa uma carta para Lewis dizendo o seguinte: se caso o Paddy morresse, que Lewis adotasse a sua família. E Lewis vai descobrir que o seu amigo havia morrido em guerra ainda no hospital. Agora, o que foi mais importante nesse período para Lewis? Lewis era um agnóstico, Lewis era um ateísta, ele era um ateu. Então, a relação dele com o deísmo era uma relação muito complicada. Em contrapartida, a ideia materialista dele, quando eu estou falando de materialismo, eu não estou indicando a filosofia materialista baseada em Karl Marx e Engels, eu estou falando sobre um outro aspecto. A visão de Lewis acerca do mundo era uma visão muito do aqui e agora, e ele instava questões muito claras com relação a esse deísmo, mesmo tendo ele sido alguém nascido de uma família cristã, digamos assim. Mas a compreensão dele diante do sofrimento era muito grande. Quando ele estava, e o Colin Dulles é muito importante, e por isso que uma biografia é muito legal nesse sentido. O Colin Dulles nos indica que Lewis esteve nesse exato momento, quando estava no hospital, lendo figuras que antes antes de serem figuras importantes no campo literário, que já eram, elas foram importantíssimas para a vida do Lewis. Então ele leu alguém como Chesterton, ele vai ler o John Milton, ele vai ler George MacDonald. Esse pessoal todo vai fazer um arcabouço do pensamento a ponto de Lewis dizer, naquela época, proferir a seguinte frase: como podem pessoas tão importantes e tão inteligentes acreditarem em Deus? Essa é uma das grandes crises de Lewis. E aí, lembra lá quando eu disse para você que Lewis ajudou muito a Tolkien a ter a coragem de escrever o grande livro da sua história, que foi O Senhor dos Anéis? Pois bem, Tolkien foi muito importante para Lewis em vários diálogos, para que pudesse dar a Lewis a convicção, primeiro, da existência de um ser maior. Essa é uma história da amizade deles dois. Isso não quer dizer que Tolkien e Lewis concordassem em tudo. Tolkien tinha uma grande questão contra o Lewis por achar que ele misturava muitos personagens de vários contos mitológicos. Isso para Tolkien não colava muito, e Tolkien não gostou, pasme, de Nárnia, enquanto Lewis adorou tanto o Hobbit, quanto também gostou demais mesmo do Senhor dos Anéis. Mas voltando cá a essa questão do Lewis, o livro do Dulles, ele é muito importante porque a conversão de Lewis, tanto no primeiro passo, no conceito do deísmo, e depois na conversão dele ao cristianismo, ela se dá de uma forma muito diferente daquelas que nós hoje vemos. Ele se convence disso. E um dos grandes convencimentos interessantíssimos para você ler aqui nesse capítulo é a história dele dentro do ônibus, quando de repente ele se compromete a compreender que efetivamente existia alguém maior do que ele guiando a vida dele. O segundo é quando ele está já no segundo capítulo num banco de praça em Oxford e começa a pensar na figura do Cristo. E a conversão dele se dá de uma forma muito interessante, se dá sozinho no seu quarto. Ele se levanta da cama, olha para o espelho e, como se estivesse falando para a figura de Jesus Cristo, ele diz o seguinte: olha, eu me rendo. Agora, quando eu estou falando sobre esse cristianismo do Lewis, eu quero deixar muito claro que o cristianismo do Lewis é muito diferente do cristianismo que a gente vê aqui, hoje em dia. O cristianismo do Lewis não é um cristianismo bipolar, não é um cristianismo dicotômico. Ele não separa o mundo e a espiritualidade. Ele se entende espiritual no mundo. E um dos processos muito interessantes da conversão do Lewis é perceber numa fantasia cristã uma realidade que ele ainda não tinha experimentado. Então ele vai deixar de lado tanto aquele realismo que ele vivia, como ele vai compor de novo o processo idealista dele. Há uma figura muito importante nesse processo todo entre Lewis e Tolkien, que são as reuniões que eles fazem para conversar sobre literatura. É muito interessante essa caminhada dos dois e essa conversa que eles vão ter. O livro deixa uma situação bastante importante, e eu queria estar lendo para você, dos caras que fizeram parte do Inklings. E esses caras eram o Gilbert Ryle, Henry Price, Frank Herbert, C.S. Lewis, T.D. Welton, e o próprio C.S. Lewis, ao seu tempo, se separa desse grupo literário que ele descobre, para depois, com
Tolkien fazer um outro grupo que chamava-se o Inklings. É muito interessante isso e é muito soberbo no sentido mais especial da palavra soberbo, como esse pessoal lida com essas coisas de uma forma tão clara e falavam de fantasias em meio ao século XX, no seu início, nas décadas de 30 e um pouquinho antes da década de 40. Entre os seus amigos há um cara muito importante que vai fazer parte da vida do Lewis, e inclusive sendo um dos componentes do Inklings, que é o Owen Barfield. O Owen Barfield é um cara que escreveu A Dicção Poética, um livro que está sendo lançado agora e que até então só tinha em língua inglesa, não tinha em língua portuguesa. Eu digo a você, vai ler, se você pode e você sabe e conhece a língua inglesa, mergulhe nesse livro e lê ele no original. E também você não vai estar errando em ler o livro em língua portuguesa se você não conhece efetivamente os mistérios da língua portuguesa, da língua inglesa. Não tem nenhum problema você ler esse livro. Agora mostra a capacidade desses homens em não fazer meras elucubrações, como eles constroem os seus pensamentos e as suas fantasias, mas como elas tem uma coerência muito grande para a nossa vida. Pessoal que viu o filme, o primeiro filme da saga de Nárnia, aliás, ele é o primeiro filme no cinema, porque o primeiro filme que encabeça as Crônicas de Nárnia é O Sobrinho do Mago. Mas o segundo filme, que é O Leão, o Armário e a Feiticeira, ele tem uma importância para Lewis muito grande. O Aslan, ele tem a configuração do Cristo. E toda aquela epopeia, toda aquela história da qual C.S. Lewis está debruçado escrevendo, nada mais é do que a configuração do Evangelho para menores. Só que, numa boa, quando você lê aquele livro, você não fica achando que aquilo é só para criança. Você começa a interpretar aquele livro como sendo altamente necessário. Você não precisa ser cristão para gostar daquele livro, porque os conceitos éticos e as construções que Lewis vai fazer são extraordinárias. Uma das coisas muito interessantes na relação de Lewis com Tolkien foi a participação, e esse livro deixa isso muito claro, a participação dos dois na Segunda Guerra Mundial como grandes cronistas, como grandes incentivadores da reação britânica à invasão alemã. No filme, inclusive, há uma certa dimensão disso logo no início do filme, como quando mostra o bombardeio que é feito à família nuclear, a família principal do conto de Nárnia, né? Essa do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Ali você vê uma indução do filme sobre essa conotação da Segunda Guerra Mundial. Lewis escreve não só escreve, como fala nas rádios britânicas sobre questões muito interessantes no campo da espiritualidade. O Cristianismo Puro e Simples, por exemplo, foi uma narrativa de Lewis através da rádio em meio à Segunda Guerra Mundial. E Tolkien também trabalha muito esse conceito, incentivando com que as pessoas pudessem ter uma capacidade de reação a tudo aquilo que estivesse acontecendo com a Inglaterra e, ao mesmo tempo, tendo uma esperança muito clara diante do que haveria mais à frente e que acabou acontecendo, que foi a vitória dos aliados sobre a Alemanha. Uma das coisas mais importantes para a gente entender, e eu acho que aí eu queria dar uma dica para vocês, esse livro ele fala de várias outras obras. O interesse, por exemplo, de Tolkien pelas lendas nórdicas vai fazer com que ele escreva um livro sobre um herói, sobre um mito nórdico que é Beowulf. Eu indico a você a leitura dessa obra. É uma leitura deliciosa. Agora, presta atenção, você tem que ter estômago para ler algumas coisas do Tolkien, porque às vezes parece uma leitura arrastada, mas vou te dizer, ele diz muita coisa para a gente. O que eu posso dizer mais é que esse livro, ele demonstra que o Colin Dulles, ele mergulhou na vida dos dois a ponto de citar outras obras descritas tanto por Lewis quanto por Tolkien como de suma importância para o canal de vida deles. E aí eu vou querer indicar a vocês também outras biografias além dessa. Tem uma outra do Tolkien escrita por Michael White, é um livro muito bom da Dark Side. Tá vendo o tamanho do bicho? Olha a capa, uma capa muito bonita, mas eu não queria falar sobre isso não. Ele vai ser mais
mais completo, porque ele vai estar se baseando muito na construção da vida, da biografia do Tolkien. É óbvio que ele vai citar Lewis, é impossível você separar Lewis de Tolkien, esquece isso. Quando você fala de Tolkien, você vai estar falando com Lewis, e quando você fala de Lewis, você vai estar falando de Tolkien. No campo biográfico, eu não estou com um dos livros aqui que é citado pelo Colin, mas um deles eu estou. Esse livro aqui é uma autobiografia do próprio Lewis, ele foi feito pela Mundo Cristão, ele é o surpreendido pela alegria, onde o Lewis vai falar de toda essa situação que eu disse para você, obviamente com muito mais arte, com muito mais profundidade, de todas as suas experiências até a sua conversão. Várias vezes o Colin Dulles ele coloca essa obra para explicar situações da vida desses dois homens. Bom, como é que eu posso encerrar esse papo de indicação desse livro? Eu queria ir com vocês numa das últimas páginas da obra, e eu acho essa obra ela é muito legal, porque se você quiser fazer uma visão abreviada da vida dos caras, você tem isso aqui, olha, ele deixa, o autor, Colin deixou um apêndice que mostra a cronologia, tanto do Tolkien e como do Lewis, e lá no finalzinho tem um texto interessantíssimo, é o apêndice B, ele diz sobre a duradoura popularidade de Tolkien e C.S. Lewis. Por que esses dois caras até hoje influenciam um monte de gente? Mas uma das passagens mais bonitas do livro, tem várias, mas uma das passagens mais bonitas do livro, eu queria estar lendo com vocês para demonstrar o conteúdo de amizade exposto por esta obra do Colin Dulles. Aliás, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Eu vou colocar nesse vídeo, lá embaixo, nas descrições, vários canais apontando para Colin Dulles. A maioria das entrevistas são em inglês, mas eu acho que vale a pena você se esforçar e tentar ver cada uma delas. E vou colocar também um link sobre a vida, tanto do Lewis quanto da vida do Tolkien, que foram transformados em filmes. Aliás, todos os dois estão voltando aí. A Netflix está para trazer uma série do Hobbit, lembrando a vocês que esqueçam o Hobbit do cinema, ele não tem nada a ver com o Hobbit do livro. Tem personagens que nunca existiram ali, mas eu não vou dar um spoiler não. Eu quero que você leia o Hobbit. Aliás, a gente vai estar falando sobre o Hobbit. Agora eu queria deixar fechando com você essa frase final, esse parágrafo final de algo que Lewis escreve com muita pureza no coração. Ele diz o seguinte: essas são as melhores reuniões, falando sobre as reuniões dos Inklings, quando colocamos nossos chinelos, nossos pés esticados em direção ao fogo da lareira, e nossos drinks ao alcance de nossas mãos, quando o mundo inteiro e algo além do mundo se abre para as nossas mentes à medida que falamos, e ninguém reivindica ou tem qualquer responsabilidade com o outro, mas todos são pessoas livres e iguais, como que se tivessem se encontrado há uma hora, ao mesmo tempo que uma afeição eternecida pelos anos que nos envolve. A vida natural, não possui dádiva melhor que essa para se dar. Quem poderia, então, merecer isso? É Lewis dizendo que a amizade que ele tem com Tolkien e a amizade que ele tem com todos esses era tão especial como essa. Eu acho que é um livro maravilhoso para ser lido, vocês vão gostar de ler, é um livro leve. E aí, se você já leu O Senhor dos Anéis, se você já leu A Crônica de Nárnia, eu digo a vocês, volte a ler, você vai entender muito, porque você vai enxergar muito esses autores no seu livro. Como eu sempre digo, supere-se. Aprenda mais. Ler é bom. Virando as páginas.